Essa daqui é a melhor lente para retratos de 2025 e eu vou provar para você o porquê. Meu nome é Cauê Paz, do canal O Cauê em Paz, e vamos bater um papo sobre essa lente? Essa daqui é uma 85mm 1.4 autofoco da Make. Primeiramente, quero agradecer a Make por ter enviado essa lente aqui para mim. Essa lente aqui é incrível, é para sensor full frame e essa em específico, ela é para E-mount, que são sensores da Sony, tá? O porquê que para mim ela é a melhor lente de retratos de 2025? Essa lente ela tem umas características que são exclusivas de lente Super Prime. Antes de eu entrar nos termos técnicos sobre essa lente e tudo mais, eu quero primeiro mostrar as imagens que eu fiz com ela. Ontem eu publiquei aqui no canal um vídeo utilizando essa lente e eu fotografei a Monique, é uma modelo profissional, que ela já morou fora do país, morou na China, no México, na Índia, e ela tem experiência posando, e isso é muito legal porque ajuda quando eu preciso fazer um review de uma lente, porque eu não preciso ficar me preocupando em deixar a modelo à vontade, né, ensinar trejeitos, tirar alguns vícios, porque quando a modelo é profissional eu posso me concentrar em só fazer uma boa fotografia e fazer a resenha da lente para vocês. Durante o ensaio, eu senti algumas coisas que foi. Ela tem uma fidelidade de cor muito boa. Quando a gente fala de lentes fotográficas que têm um valor mais acessível, elas costumam puxar, né, na ciência de cor delas mais para uma cor ou mais para outra. Lógico que vai variar o resultado de acordo com a câmera com a qual você está fotografando. Só que, por exemplo, o contexto que eu estava era um contexto de ambiente externo, luz natural e dia nublado. Nesse ambiente externo, eu tive intervenção das cores, né, areia, né, que é um bege, do marrom, das pedras, do cinza, teve interferência também de tons de pele, tom do biquíni, vez ou outra, né, um azul do céu, mas estava nublado, estava bem difícil aparecer, muito verde, muita vegetação, e todas essas cores que eu estava interferindo, eu via uma fidelidade de cor incrível dessa lente do jeito que ela estava oferecendo. Para vocês terem uma noção, eu tenho um pacote de presets que eu utilizo para poder facilitar minhas edições, mas eu não utilizei na edição dessas fotografias. O que eu fiz foi, eu utilizei o modo alto do Lightroom, que quando você clica nele, ele vai encontrar o melhor equilíbrio de luz e sombra para ti, mas ele não vai mexer nas cores e nem na temperatura. Após utilizar o alto, eu utilizei uma máscara na modelo para destacar ela do fundo. Então, nessa máscara eu adicionei mais 30 de exposição na modelo, e no fundo adicionei em algumas fotografias uma vinheta para poder dar aquela leve escurecida nos cantos. Já que é uma lente 85mm, ela não tem vinheta, ela não apresenta vinheta. Quando apresenta é muito pouco, né, por conta da abertura grande, mas não pela distorção tanto do campo. Agora que vocês já viram algumas fotografias, vamos bater um papo aqui sério, tá? É um consenso há muitos anos entre os fotógrafos que uma das melhores lentes para retrato é a lente 85mm, independente do modelo, da marca, sabe, do fabricante, para qual sistema de câmera seja o seu sistema de 85mm. Só que o retrato ideal, né, tecnicamente falando, matematicamente falando, é o retrato em 100mm. O porquê disso? Acontece que quando a gente tem umas lentes, né, quando a gente tem lentes que são abaixo de 100mm, elas costumam distorcer as bordas, porque elas vão criar amplitude para poder entender o quadro todo, tá? Essa lente que tá me filmando, tá numa câmera PSC e é uma lente 16mm, então ela equivale a uma lente 24. Isso significa que se eu chegar muito perto, olha, o meu rosto, ele tá distorcido aqui nessa imagem. Essa distorção no meu rosto, ela se dá ao fato do campo de visão de uma lente de 16mm nesse sensor. Quando eu passo para uma 35mm, vai ter uma distorção um pouco menor, 50 um pouco menor, 85 menor ainda, mas quando eu chego em 100mm, eu tenho um platô. E a minha foto, teoricamente, numa câmera full frame, ela não vai ter distorção. 100mm seria, sabe, o plano cartesiano para não haver distorção. Após os 100mm, você começa a ter uma compressão de planos maior e ela começa a distorcer para dentro. Então, se uma lente fisheye, por exemplo, que é uma 12mm, vou buscar uma ali para vocês verem. Como essa aqui, ó, da Brightstar, que vai ter um vídeo em breve aqui no canal para vocês, pode ver que ela tem um vidro aqui na frente, olha só, olha o vidro dela. Ele é ovalado, porque ela é uma 12mm para câmera full frame, então ela precisa cada vez mais ovalar
a frente do vidro dela para poder pegar maior campo de visão. Para ter uma visão, se eu não me engano, é 155 graus o campo de visão dessa lente. É muito aberta, ela é muito ampla. Quando eu fotografo na vertical, aparece os meus pés, aparece a minha mão segurando a câmera. Ela é muito aberta. Eu acho que mais aberto que isso, para ter como referencial, seria as câmeras da GoPro. Quando a gente utiliza o 100mm, a gente está no platô sem distorção. Só quando a gente vai para 135mm, né, 150, 200mm, a gente está distorcendo para dentro. Seria como se fosse isso aqui ao contrário. E a gente começa a achatar um rosto quando a gente faz um retrato com isso. Então, o ideal, matematicamente falando, é uma lente 100mm para retratos. Porém, quanto maior, mais tele a sua lente, mais difícil de fotografar próximo de alguém. Eu vou falar para vocês que eu já tive o prazer, o tesão de fotografar com uma lente 100mm 2.8 macro da Canon. Por que é um tesão? Porque lente macro, ela é feita para fotografar próximo das pessoas. Então, eu tinha um retrato, um headshot da modelo, que tinha uma textura absurda. A imagem está aparecendo aí na tela para vocês também. Essa fotografia foi feita em 2019 ou 2018. Foi durante um curso de fotografia, né? Eu era professor numa escola de cursos técnicos, eu dava aula de fotografia, e nessa escola, essa foi uma aula de retratos que eu dei, e eu fiz esse retrato da modelo, utilizando uma Canon CS7D, que é uma Canon cropada DSLR, com uma lente 100mm 2.8 macro. Essas texturas que tem na imagem, elas são incríveis e possíveis porque eu utilizei uma lente macro 100mm. Aonde eu quero chegar nisso? Quanto mais teleobjetiva a sua lente, quanto mais 100, 150, 200, 400mm, mais longe do objeto você tem que ficar para conseguir fotografar. Não só pelo fato dela ser uma lente tele, é porque o foco mínimo dela vai reduzindo, né? Na verdade, vai aumentando aquele mínimo de foco. E aí você só consegue ter uma distância legal fotografando em 100mm, né? Isso é minha opinião pessoal, não é uma regra, quando a sua lente 100mm é macro, como foi o caso dessa que eu fotografei a modelo. Só que, via de regra, é muito difícil você ter uma lente acima de 100mm que dá para chegar perto. Por isso que a 85mm, finalmente eu cheguei na conclusão, por isso que a 85mm ela é perfeita para fotografar retratos. Por quê? Ela ainda tem distorção, mas uma distorção muito mínima, muito próximo dos 100mm, que é o que a gente gosta, e uma distância suficiente para você conseguir chegar perto da modelo para poder fazer uma foto de rosto fechada. Nessa lente, se eu não me engano, a distância mínima dela de foco, que eu tava com a minha colinha, mas já guardei, que era a caixa que veio a lente, é a distância de 90 centímetros, tá? 1 metro. 1 metro, quase 1 metro. Para uma lente 85mm é maravilhoso, é incrível, 90 centímetros é incrível. Gostaria que fosse menos? Gostaria, mas menos que isso numa lente, né, tele como essa, 85, seria necessário estar com uma lente que fosse macro, tá? Essa é a explicação do porquê as 85mm são as queridinhas dos fotógrafos, tá? Agora vamos para o próximo passo, porque que essa daqui é mais legal, tá? Do que outra lente 85. Essa aqui é uma 85mm 1.8 da Viltrox, também para sensor full frame e mount para Sony, tá? Elas têm uma diferença de pelo menos aí uns 2, 3 mil reais, tá? Depende do fornecedor que você encontrar. Aqui, né, no Brasil, você vai encontrar, vez ou outra, você vai dar sorte de encontrar no AliExpress para comprar essa lente da Make por 3.200 reais. Eu vou deixar um link aqui para você adquirir aqui na descrição. E essa lente da Viltrox você vai encontrar até por 1.200 reais. Isso são os valores no AliExpress dessas lentes novas, tá? Se a lente não estiver no Brasil, vai ter um imposto e o preço vai, né, aumentar 90%, quase o dobro do valor, mas eu vou passar os valores direto do site do AliExpress para vocês. 1.200 nessa, 3.000 reais nessa. É uma estimativa porque depende do fornecedor que vocês conseguem pegar, tá? Qual que é a diferença desse preço entre elas? Por que essa diferença tão grande, né? É quase 3 lentes dessa. Porque a gente está falando de 8 grupos com 13 elementos. Para quem não entende sobre isso, sobre óticas de lente, significa que ela é nítida pra caramba. Ela é muito nítida. Além dela ter uma luminosidade muito grande, a 1.4 é maior que 1.8, isso é meio que óbvio, você vai ter uma nitidez muito evoluída, porque você está lidando com vidros de alto padrão, de alta performance, um motor de foco mais inteligente, a maneira que a lente trabalha.
O acabamento dela é de plástico, mas é mais robusto e mais resistente do que essa daqui, que soa mais simples, mesmo que ela seja um metal um pouquinho mais duro, que na verdade um plástico mais duro, que lembra um metal. Essa daqui ainda é mais premium o acabamento dela, tá? Esse é o primeiro passo. O segundo é, eu obtive texturas e nitidez que eu não estava acostumado a obter com uma lente que não fosse original da Sony, como uma lente G Master. Para quem não conhece ou para quem veio da Canon, as lentes G Master são comparáveis à série L da Canon, aquelas que tem o fiozinho vermelho, né, no sensor da Canon. Eu ter isso numa lente da Make, eu nunca tinha utilizado uma lente Make tão alto padrão assim, e logo de cara eu me apaixonei pela marca ao fazer o uso. Vocês viram no começo as fotografias que eu fiz, e eu vou colocar mais algumas fotos aqui, né, para vocês terem uma noção. E lembrando, eu não utilizei presets, eu fiz a edição mais básica do mundo, que foi, utilizei o automático do Lightroom e adicionei uma máscara para poder destacar o modelo do ambiente, apenas isso. Não aumentei nitidez, não coloquei grão e ruído, não removi ruído, tanto que eu fotografei apenas em ISO 100, não precisava também remover o ruído. O ápice da nitidez, o ápice da condição, né, fotográfica, que foi um dia nublado, luz do dia e tudo mais. O balanço de branco eu deixei em luz do dia, então ele estava clean, zeradinho, e eu não tratei a pele da modelo também, para vocês terem uma noção exata de como ela captura, né? Essa lente ela captura as texturas. E a minha resolução final ela é extremamente rápida no foco, ela responde muito bem com as câmeras da Sony, ela é maravilhosa, só que teve um problema que eu tive fotografando com ela, que é, quando eu chegava muito perto da modelo, mesmo respeitando o mínimo limite de foco dessa lente, eu percebi que o foco não encontrava o olho, porque quando a gente fotografa de Sony, inclusive vou colocar aqui na Sony, quando a gente fotografa de Sony, a gente tem um sistema de buscar o foco direto no olho, né, aqui na Sony 7.3. E quando eu chegava muito próximo, ela não achava, essa lente não achava o olho da modelo, e focava eventualmente nariz, bochecha, testa, orelha. E não era um problema de eu não estar respeitando o foco mínimo da lente, eu estava dentro, né, do esperado, eu estava acima dos 90 centímetros. Só que eu acho que não é um problema da câmera, não é um problema da lente, é um problema de estar fotografando uma abertura 1.4 que é extremamente aberta, é uma abertura muito grande que gera uma profundidade de campo, né, um desfoque absurdo, e por causa desse desfoque eu deixei a minha câmera cega, tá? Eu deixei minha câmera míope. Tá? Porque de fato, quando a gente chega muito perto, o desfoque ele é muito mais agressivo. Então eu reconheço que talvez esse erro não tenha relação direta com a lente, tenha sim com a maneira do uso que eu fiz. Porque quando eu troquei a abertura que era um 4 para 2.0, que melhorou um pouquinho, a câmera já conseguiu achar o olho da modelo. E aí eu falei, talvez não seja um problema da lente, que eu estava atribuindo isso à lente. Ela não foca tanto de perto. Na verdade é porque ela é tão boa que ela deixa a sua câmera míope. Se você fotografar em 1.4, você tem que tomar certos cuidados para poder fazer esse foco. Mas quando eu conseguia me afastar, faço foco no olho e seguro, né, o disparador para aproximar, ela se mantinha e dava tudo certo. No mais, para alguém que já utilizou lentes 85mm de diversos fabricantes e diversas aberturas, essa com certeza eu recomendo ela de olhos fechados, e eu falo, é a melhor lente de 2025 para retratistas, tá? Cravo aqui, ó, bato o martelo, porque isso aqui me surpreendeu e muito. Eu nunca tinha imaginado que uma fabricante paralela faria uma lente tão boa no mesmo nível de lentes de fabricantes originais como Sony, como Canon, como Nikon, topo de linha do mercado, tá bom? Obrigado por terem assistido esse vídeo, e antes de me despedir de vocês, eu gostaria de pedir para comentarem aqui embaixo e se inscrever no meu perfil se já não são inscritos. Estou muito feliz que a gente já bateu 1000, né, inscritos, já estamos em 1200 agora, estamos em crescimento, isso é muito legal. Comenta aqui o que você achou desse review, se você gostou das fotografias que eu fiz, que eu amei, eu tô apaixonado por elas. Em breve eu vou trazer outros reviews também. E se vocês têm mais dúvidas sobre a lente, se eu esqueci de dizer algo, deixa aqui nos comentários, tá? Obrigado pela sua paciência, por ser esse brother aqui para acompanhar a gente. Até a próxima!